nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de revelação, continua falando conosco, continua falando aos corações, continua trazendo a revelação, continue trazendo a transformação, continue trazendo o ânimo, o vigor, a força, para que todos nós possamos assumir e responder, porque não basta nós decidirmos em quatro paredes, em ambientes que nos emocionamos, em que o Senhor fala conosco verdadeiramente, mas nós precisamos agir, porque a fé sem obras é morta. Nosso primeiro e melhor e maior culto é quando obedecemos. No melhor culto de segunda-feira, por favor, Espírito Santo, permaneça conosco, nos convença de nós mesmos, no nome santo de Jesus, amém, graças a Deus. Boa noite, vocês estão bem? Felizes? Eu estou muito feliz com o que Jesus fez hoje pela manhã. Eu tenho uma formação de uma outra igreja, isso já faz muito tempo, sabe? Porque agora eu sou influeiro e faz muito tempo que eu sou influeiro também. E eu lembro que a gente tinha um retiro por ano, e aquele retiro era assim, gente, um avivamento, mas era uma coisa assim poderosa, vinha gente de fora, né? De fora assim, dentro da denominação, e era uma coisa muito incrível, sabe? Uma denominação que eu honro, amo muito, mas Deus me tirou de lá em 2012, e eu estou ficando assim um pouco com a faca na garganta do meu ego, do meu orgulho, todos os domingos, porque está acontecendo um avivamento aqui todo domingo. Parece que nós estamos nos retirando, né? Parece que há um mover, assim, uma glória, assim, um negócio surpreendente. E é Jesus que faz. É Jesus que faz. A gente atrai, a gente se quebranta, a gente se posiciona na nossa dependência. Quantos querem? Quantos querem que Jesus fale com você hoje aqui, no nome de Jesus? Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Você não veio tomar uma ceia porque você está acostumado e você vai sair daqui protegido. Não, não. Nós somos protegidos por causa do Espírito que habita em nós. Então os demônios têm que ficar ao derredor, porque os anjos estão ao seu lado, estão ao seu redor. Isso é a ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Antes de eu entrar na mensagem, depois quando você, já que você entendeu a palavra da Elaine, de participar, porque o assunto não é a gente ficar pedindo assim, vocês podem participar da fachada, vocês acham que está quente aqui, queridos, vocês podem participar do ar-condicionado, não, o assunto é nós entendermos o privilégio de participar do que Jesus está fazendo, privilégio, oportunidade, nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Então você passa ali, tem a Store ali com uma promoção maravilhosa lá, de camisetas, combos de livros, para você se equipar aí espiritualmente, poder ter mais luz no seu entendimento, tá bem? Não deixe de passar ali, mas mais que isso, se você for tocado por Deus e falar assim, olha, pastor, quanto falta da fachada? O Maciel está aí, o nosso tesoureiro está aí esperando, com aquele sorrisão lindo dele, tá bom? Não perca nas trevas o que Jesus vai te dar na luz hoje, tá bem? Essa fachada nós vamos terminar, gente. E eu creio em nome de Jesus, e vai ser daqui a 2, 3 meses no máximo, em nome de Jesus. Então nos perdoe, você que está entrando aqui, né, e vê um pouquinho sujo ali, a gente tenta limpar, lavar e tal, mas estamos em obras, estamos em reforma, louvado seja Deus. Mas sabe que nos últimos meses, sei lá, parece que está ficando denso, parece que a glória de Deus ela tá palpável assim, sabe? Esses dias eu até pequei, eu falei com o líder da banda, eu falei assim, pô cara, vocês vão sair tudo, reforçar uma outra igreja e vão deixar o pessoal meio sem experiência para um domingo, e não desmerecendo e não diminuindo de forma nenhuma, mas na verdade para comunicar é preciso uma certa estatura, e às vezes as pessoas estão começando, nós estamos cheios de Deus, mas assunto de comunicar com uma multidão, de repente não é para hoje, é para amanhã, é para depois, e nós ficamos discernindo o tempo. E aí eu lembro que o líder falou assim, fica tranquilo, você vai ver o que Deus vai fazer. Quem esteve aqui no culto retrasado? Então assim, não para, é uma coisa assim que é dos céus, porque não é o assunto de
apenas, nós temos que fazer a nossa parte, amém? Nós temos que nos preparar, sim ou não? Amém? Mas mais que isso, quando há um favor de Deus, quando há um derramar do Espírito Santo de Deus, se fosse você, eu pegava essa prancha e surfava nessa onda, no poder do nome de Jesus. Se fosse você, eu não assistia nada, eu saía daqui indignado, tentando mudança, tentando transformação e buscando o novo de Deus. Quantos querem o novo de Deus para a sua vida, no nome de Jesus? Quantos querem o novo de Deus para a sua vida? Quantos acham que estão assim, circulando, e não sai do lugar, Fica tranquilo, quando a gente está circulando, posicionado em Jesus, é raiz que está crescendo. Você pode não estar vendo, você pode não estar observando, mas na verdade é um círculo, que você parece que não está saindo do lugar, mas você está indo assim, o círculo está assim, né? Fica tranquilo, você não está percebendo. Quando você vê, é maravilhoso o que Jesus vai fazer. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 1, e depois capítulo 9. Vamos ler o 1 aqui, rapidinho, só para introdução. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vamos para João 9, por favor. João capítulo 9, 5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E depois ele vem ensinando, dizendo assim: olha, enquanto eu estiver com vocês, eu sou a luz do mundo. E logo em seguida ele foi lá e fez um grande milagre, cuspindo fazendo um lodo e curando um cego de nascença. Agora vai para Mateus, por favor. Mateus Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5,14 diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nele estava a vida era a luz dos homens. Um pouquinho adiante, ele diz assim: enquanto eu estiver aqui com vocês, eu sou a luz do mundo. E aí agora em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, que não se pode colocar uma candeia debaixo de uma vasilha. Ele chama a mim, ele chama você do que? Vocês são a luz. Vocês estão aí? Vocês querem ceiar? Ele diz assim: vocês são a luz. Então presta atenção, está aumentando o nível de glória, porque já era previsto, já era predito que nós caminharíamos, nós iríamos viver e experimentar uma vida de glória em glória. Mas não é de domingo em domingo, é de glória em glória. Então a glória que Deus está derramando aos domingos aqui na Poema de São José dos Campos significa um óleo para uma candeia. Uma candeia, ela só acende com óleo. Está faltando óleo? Não. Jesus está derramando óleo na família espiritual? Sim. E a partir daí, o que estamos fazendo para a glória de segunda-feira, para o Senhor? Quantos estão aí? Ele compara com uma cidade que é construída em cima de um monte, ela não pode ser escondida. Tem algum barulho doido aí?
Você está ouvindo, judeu? Tem um grave aí. Uma cidade em cima de um monte não pode se esconder, e nós fomos e somos construídos e formados pelas mãos de um grande arquiteto. E sabe, ele falou assim: olha, não fica triste não, eu preciso ir, vou enviar um igual a mim, e ele é o símbolo do óleo, ele está aqui passeando entre nós, ele pode mudar a nossa situação à medida da nossa resposta com o quê? Com o óleo. A candeia, a luz do mundo agora sou eu e você. Ele disse: enquanto eu estiver com vocês, eu sou. Aí depois em Mateus ele disse assim: vocês são. E a partir daí, o óleo que nós recebemos não é para uma candeia que se coloca debaixo de uma vasilha. Porque se nós acendermos a luz de Jesus que brilha em nós, debaixo de uma vasilha, ela não vai brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras. Vocês estão aí comigo? Essa é a introdução da mensagem. Há um fogo, há uma chama de Deus de domingo a domingo. Não tem a ver com a gente que prega, não tem a ver com o povo que canta. Nós estamos aqui apenas atraindo o rio, apenas nos prostrando, apenas pedindo. O Espírito de revelação continua conosco, aumenta o nível. Nós queremos mergulhar mais profundo, mas a verdade é que o pouco de óleo que nós já recebemos, se é que na sua consciência é pouco, é para um propósito. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e para que o Pai seja glorificado. Não, vocês não estão aí não. Vocês não estão aí. Nós precisamos começar a nos posicionar, porque é igual Roma. Está todo mundo achando que é a política X ou a política Y, ou o governo X, ou o gestor Y, ou empresa, ou Elon Musk, seja lá o que for. Na verdade, esse mundo será salvo por Jesus através da sua igreja. Através da sua igreja. Está começando um grande avivamento no Brasil, meus queridos, e eu quero fazer parte disso. O avivamento que Jesus está derramando, o óleo que Jesus está derramando, ele tem um propósito, é de glorificar ao Pai. Mas como? Mostrando para o mundo a nossa luz, brilhando as nossas boas obras para eles. Então há uma forma de vida na segunda-feira. Qual é, pastor? De glória em glória. Não é de domingo em domingo. É de glória, hein? Parece utopia. Parece um negócio distante. Parece um negócio assim: mas daí chega lá, tem o meu patrão um satanás. Meu patrão, chega lá, tem aquela cobrança. Chega lá, tem aquela meta, tem isso, tem aquilo. Nós vamos falar disso. Porque não é sobre circunstância. É sobre um óleo. É sobre uma luz. E nós não podemos desperdiçá-la. Nós não podemos nos desautorizar e nos esconder debaixo de tigelas, de vasilhas. Vamos lá, Poema, vocês estão aí? Vamos lá, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vocês entenderam a introdução? Quantos tem óleo aí? Quantos querem mais óleo? Quantos querem mais unção? E Ele dá deliberadamente. É só vocês pedirem, é só vocês mostrarem a fome, é só vocês mostrarem a sede que vocês têm por Ele. O assunto nunca foi de nós nos capacitarmos teologicamente, o assunto foi de nós nos rendermos. Quando os apóstolos pregaram no Sinédrio, olharam Pedro falando e falaram assim: esse cara ele não tem estudo, e verdadeiramente Deus está com ele. Olha a mão dele, ele é pescador. Por causa do quê? Do óleo. Eu não estou desautorizando o estudo, eu acho que é muito válido, pelo amor de Deus. Você está estudando, permaneça, persevere. Se você tem o dom mestral, por favor, desenvolva isso. Mas são apenas ferramentas para proteger, promover uma vida que se chama Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, em você, em mim. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do 19. 16 e 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas,
e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés. Até aqui por enquanto. Nós estamos vivendo num mundo onde pessoas estão com afinco, buscando as suas metas, se divertindo, casando e dando-se em casamento, como nos dias de Noé. Pessoas que estão severamente em escuridão. Eu não sei vocês, mas tem pessoas aqui que gostam de dormir no escuro, escuro mesmo, blackout assim, sem nenhuma luzinha? Tem? Tem gente que gosta? É. Eu gosto também, mas às vezes o meu labirinto fica meio confuso assim, ó. Aí eu tenho que apalpar um pouco as coisas assim. A verdade é que quando não há luz, vai diminuindo a atividade dos olhos, do cérebro, e daqui a pouco você começa a ficar sonolento, você começa a ter sono, e você dorme. E tem muita gente lá fora assim, pessoas que estão numa escuridão tão grande, mas tão grande, e elas acabam por ficarem sonolentas e começam a dormir. Pessoas que têm suas metas, estão preocupados ali com a sua vida particular, e aí acabam que nem um desgoverno com a família, e os filhos, cada um com seus tablets, aquela coisa toda, e aí quando vai ver, está todo mundo ansioso, cada um com as suas vontades, metas, e a vida é igual de Noé, só que sem smartphone lá no caso, né? E as pessoas estão assim. O Paulo aqui, ele já tinha tido um encontro com Jesus ao caminho de Damasco. Ele já tinha presenciado a morte de Estevão, e ele já tinha andado com Barnabé, ele já tinha feito alguns discipulados, ele já tinha ido em alguns GCs, e ele estava muito feliz, porque agora ele estava sofrendo por causa do nome de Jesus, o Jesus a quem todos rejeitaram. E aí o Paulo, ele começou a entender que agora ele era a luz, ele tinha a luz. Ele começou a entender que Jesus, ele era a luz e ele foi rejeitado, mas que agora ele tinha algo para levar para essas pessoas que estavam na escuridão, essas pessoas que estavam em escuridão, inclusive da própria religião, inclusive os fariseus, inclusive aquele povo todo, que ele era fariseu de fariseus. Tinha cartas de autorização dos chefes das sinagogas para perseguir os cristãos, até aquele encontro que uma luz vem no caminho de Damasco, e ele não caiu do cavalo, não está escrito isso na Bíblia, mas possivelmente naquela época era cavalo, e de repente ele ficou cego 3 dias, cego fisicamente, porque estava cego espiritualmente. Pessoas estão lá fora do mesmo jeito, pessoas estão servindo outros deuses, altares, fazendo coisas lá fora terríveis, porque ainda não brilhou um LED sequer. E aqui eu estou falando de rio que flui, eu estou falando de luz alta, de alta densidade, porque é Jesus que está fazendo, é Jesus que está derramando, é Jesus que te chama para uma responsabilidade de adoração na segunda. E aí o grande Saulo, depois desse encontro, ele ficou cego 3 dias, e ele já vai para o GC dele lá com Ananias, e Ananias impõe as mãos, e ele volta a enxergar, e vai dar um rolê com Barnabé, e por aí vai embora, e começa o ministério dele, e Jesus dizia assim: vai lá, Ananias, porque eu vou lhe mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, para alcançar os gentios da Poema. Então, nesse caso aqui, ele já estava levando o evangelho para muitos lugares. Ele estava indo, falou: eu vou nessa cidade, eu vou falar de Jesus, eu vou nessa cidade, eu vou nessa e eu vou nessa. De repente ele tem um sonho, e aí o sonho dele tinha um cara dizendo assim: olha, passe a Macedônia e ajuda-nos, passe a Macedônia. Então ele desvia o caminho dele, chega na Macedônia, ele não tem nada para fazer lá. Ele falou: vamos orar.
Foram para um riacho, e aí lá encontraram uma mulher temente a Deus chamada Lídia. O que acontece ali? A igreja de Filipenses é inaugurada do lado do mar, do lado de um riacho, onde as mulheres estavam lavando roupa. Quantos estão entendendo o assunto de ser luz e de ter a responsabilidade desse óleo, dessa luz? Porque Deus não dá óleo para quem não tem propósito. Deus não derrama óleo em candeia que fica debaixo de vasilha. Nós temos que ter essa paixão, esse fogo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Não vai ser pela política, não vai ser pela organização, não vai ser por ONGs, não vai ser por assistencialismo. Gente, não vai ser por ofertas grandiosas. Não. Vai ser por candeias que acendem. Vai ser. Os seus filhos vão acender candeia nas escolas. Sabe por quê? Por causa que pai e mãe decidem governar, acender candeia em casa. Paulo, quando percebeu, ele estava fazendo uma coisa boa para a religião, para o costume judaico. Ele estava fazendo, judaico não, religioso lá, romano. Ele estava perseguindo os cristãos, por quê? Porque ele queria que o judaísmo ali, que o fariseu de fariseus, eu sei, eu fui treinado aos pés de Gamaliel, Rabone, mestre dos rabinos. E de repente, ele tem um encontro com a verdadeira luz, Jesus, o Filho de Deus. E aí, já começa a mudar o propósito. Já começa a mudar o casando e dando-se em casamento. Já começa a mudar o propósito. E presta atenção, às vezes a gente que é meio místico assim, religioso, a gente é crente religioso, a gente fica naquele negócio assim, olha, o novo de Deus foi pregado, então eu vou sair desse lugar, eu vou mudar de emprego, olha, minha mulher está me zoando, então olha, Deus vai me dar um novo casamento. Está amarrado, cancelado, Satanás, sai daqui. Verdade, porque nós somos peritos nesse negócio da gente pegar o que Deus disse para fazer o que a gente quer. A gente é perito em pegar o que está escrito na palavra de Deus. Gente, eu cuido de casais há muitos anos. Eu já vi casais se separando porque o homem lia que o corpo da mulher é dele, o dele é dela, e não havia cumplicidade. Mais de 10 anos. Mas está escrito. Quase que eu peguei a Bíblia assim. Olha aqui o que eu vou fazer com o que está escrito. Sabe por quê? Recebem o óleo, mas não têm o propósito. Recebem o óleo, mas não têm relação e intimidade com o Espírito Santo, que é o óleo. Não tem. Aí vive legalismo, aí vive o que a letra diz. Um pouco antes aqui, falando da história aqui, eu gosto muito. Estevão tinha sido morto, Paulo foi testemunha disso. E aí um dos 7 diáconos da igreja de Atos, ele foi para Samaria. E aí chegou lá, ele começou a pregar Cristo ressurreto. E as pessoas começaram a ouvi-lo, começaram a silenciar, começaram a dar atenção, e eles começaram a ser salvos. E Filipe começou a orar, e as pessoas começaram a ser libertas. O Filipe começou a orar, e as pessoas começaram a ficarem curadas por causa de Jesus, do Espírito Santo que estava em Filipe. E eles ficaram maravilhados. E a partir daí Filipe fez o quê? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Aí ele pegou e começou a batizar os caras. Foi maravilhoso, foi lindo. Depois você lê lá um pouquinho antes, em Atos, acho que 8, 9, não sei, está na Bíblia. E aí depois, não é 8, 9, é depois. E aí o que aconteceu? Tinha um cara, nessa cidadezinha lá de Samaria, chamado Simão. Ele era um mago, e ele fazia mágicas. E as pessoas diziam que ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, ele era o poder de Deus. Porque ele iludia as pessoas muito tempo. Sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara, ele começou a ver Filipe curando, Filipe orando, e os demônios saindo, e as pessoas sendo libertas. Sabe o que ele fez? Ele decidiu se batizar. Ele decidiu estar com Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Por irmão Simão? Você pode ou não? Dá um glória a Deus por irmão Simão. Mas olha que interessante. Um pouquinho adiante, os apóstolos estavam em Jerusalém e enviaram Pedro e João
para a mesma cidade. Olha, Filipe foi lá e receberam a palavra. Eles aceitaram a palavra. E aí Pedro e João falaram, vamos lá. Aí chegaram lá, eles começaram a ter uma direção de Deus, que eles recebiam a palavra, mas o Espírito Santo não havia descido sobre eles não tinham intimidade, não tinham relação com o Espírito Santo de Deus. Aí eles começaram a orar e buscar o fogo do céu, para que eles tivessem a marca de Jesus, para que eles tivessem a relação com o Espírito Santo, porque o assunto não está em nós sermos batizados numa água da Sabesp, o assunto não está em nós aceitarmos apenas e nos maravilharmos de domingo após domingo, o assunto está na relação com o óleo, com o Espírito de Deus. A partir dessa relação com o Espírito Santo de Deus, aí já não faz tanta importância dos desejos, das carências, porque aí você começa a crescer em estatura de Jesus e começa a participar das coisas que Ele está fazendo, do que Ele está querendo, como Ele, quando Ele está fazendo. Intimidade, relacionamento. E de repente o Simão chega e começa a ver uma coisa mais maravilhosa do que expulsar demônio, mais maravilhosa do que as pessoas se curarem. Ele começa a ver as pessoas receberem o Espírito de Deus, o próprio óleo de Deus, o que nós estamos recebendo todos os domingos, o que está acontecendo nessa casa, que a gente acaba o culto e ninguém vai embora. O Simão está louco, ele quer esse poder também. Aí ele chega em Pedro e fala assim, olha, quanto que você quer? Quanto que você quer para mim ensinar isso aí que vocês estão fazendo? Vocês estão entendendo? É importante as pessoas virem, as pessoas se batizarem, mas eu tenho uma palavra para você, tem mais. Eu tenho uma palavra para você e é promessa de Deus, eu vou derramar o meu Espírito, tem muito mais. Como está a sua intimidade, como está a sua relação? Porque senão podemos ser aquele cara batizado, aquele cara que lê, aquele cara que estuda, mas aquele cara ou aquela mulher legalista, que usa as letras para poder fazer suas próprias carências, para poder se mover para onde quer e não para onde Deus quer levar o rio, porque o rio você não conduz, a arca não tinha leme, a gente só vai. E eu quero, eu estou pronto para o novo de Deus. Ontem o Lê falou assim, cara, você está buscando o novo, você está querendo, vocês estão desejando o novo. Eu falei, cara, eu não sei o que é, eu nunca vi, eu não ouvi, mas eu estou pronto para obedecer, não importa, não quero saber o modelo, a forma, o cheiro, o gosto. Se Deus falar, eu quero obedecer. Quantos querem? Porque o óleo derramado tem propósito, porque o Espírito que habita em vocês, ele tem um direcionamento. Então Pedro, tinha que ser ele, não podia ser João, né? Tinha que ser ele. Sai daqui, ô Satanás, que o seu dinheiro morra com você. Pedro falando para Simão, vocês estão comigo? Eu estou falando um pouquinho antes, eu já volto lá para Paulo, tá bem? Paulo e Silas, um pouquinho antes. Filipe passou por a situação do evangelismo, e depois Pedro e João foram lá, derramar o Espírito, impor as mãos, e as pessoas eram marcadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí Simão falou assim, quanto que é? Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente lá fora, que estão pagando por coisas espirituais, e isso já foi pago com um preço de sangue. Não há mais preço, é pela graça de Deus. As pessoas estão sendo fidelizadas lá fora em religiosidades, dogmas e tantas outras coisas, mas sabe por quê? Porque é a luz que está brilhando para eles. Sabe por quê? Porque tem candeias que estão sendo guardadas em gavetas e debaixo de tigelas. O profeta olhou para aquela viúva e falou assim, diga-me o que tens. Ela não tinha nada, estava pronto para morrer com seus filhos. Ela falou, eu só tenho um pouquinho de azeite. Ei, talvez você esteja falando aí, pastor, eu só tenho um pouquinho de experiência. Pois eu vou dizer para você com boca profética, já dá para começar, já dá para brilhar, porque essa luz, ela não é nossa, é Jesus em nós. Brilha a vossa luz diante dos homens, não é na força do braço que nós vamos fazer alguma coisa,
mas é quando nós respondemos e Ele faz através de nós. É quando a sabedoria de um pescador começa a falar no sinédrio, e as pessoas e todos os outros letrados e doutos começam a entender: opa, cuidado com esses caras, tem alguma coisa diferente. Então não tema no poder do nome de Jesus, porque o medo ele nos trava, ele nos paralisa. Mas quando a gente começa a reconhecer que já temos um pouquinho de óleo, é suficiente para brilhar na escuridão de alguém. Pessoas estão dormindo porque estão na escuridão. Crianças estão na escuridão dos seus quartos, se perdendo, e logo vem a sensação de que não tem propósito, que não há alegria sem uma tela, de que as suas carências nunca serão supridas. Homens e mulheres o tempo todo nesse turbilhão, escuridão. Acham que o primeiro milhão vai resolver a situação. Acha que vai dar bom aqui, vai dar bom ali. Não. A salvação é só em Jesus, e no seu corpo hoje está com a igreja de Jesus. A multidão ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem a roupa e fossem açoitados. Eu imagino a alegria de um homem que perseguia Jesus. Ele nunca perseguiu, ele nem viu Jesus, mas Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem você me persegue, Saulo, Saulo. E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você me persegue. Ele estava perseguindo a Poema, ele estava querendo nos prender, ele estava querendo nos matar. E agora ele estava tirando a roupa dele, o colocaram num tronco junto com Silas, e ali dava para imaginar os barulhos. Sabe que às vezes nós achamos que somos uma candeia de muita honra, então a gente tem medo de responder na segunda-feira e de Deus nos levar para algum lugar que a gente não está querendo iluminar. Mas deixa eu te dar uma notícia muito maravilhosa. Quando Ele te leva para o novo dEle, ainda que não esteja alinhado com a sua expectativa, o propósito dEle te traz plenitude, felicidade, alegria, paz abundante. Sua família prospera, como Obed-Edom com aquela arca na sua casa. Todo mundo com medo da arca, a arca matou Uzá, matou Aiô, Davi confuso: como que eu vou carregar isso agora? Vai voltar lá, vai ler a Bíblia, como que era para carregar a arca, a presença de Deus, que representava a presença de Deus. E de repente, guardaram na casa de um homem, Obed-Edom, e ele e sua família prosperou. Às vezes não é como a gente quer, mas é quando a gente está disponível. Esse óleo tem propósito. Quando a gente está disponível, a nossa inteligência, ela não é suficiente. O Espírito de Deus nos toma, o Espírito de Deus nos capacita, o Espírito de Deus nos faz perdoar, nos faz amar, nos faz ter paciência. Começa a mudar, a haver uma transformação, a metanoia. A gente que acha que não pode, que não vai, eu sou diferente, eu sou explosivo, ou eu sou paciente. Não é sobre nós, é sobre o óleo, é sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Então eles foram chicoteados e lançados na prisão. Por volta da meia-noite, eu estou em Atos 17, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Até aqui por enquanto. Quantas vezes já abriu uma corrente, já estourou uma corrente das nossas vidas e a gente achou que era Jesus e não era? Quantas vezes nas nossas vidas abriu-se um cárcere e nós saímos da prisão e de repente lá na frente a gente se viu preso novamente? Sabe por quê? Porque quando Ele abre a prisão, é para a gente ficar nela e salvar a vida do carcereiro. O assunto não sou eu, não é você. O assunto é quem tem relação com a presença. O assunto é quem privilegia, é quem dá o primeiro lugar, é quem acorda em vez de pegar o smartphone e começa a glorificar. Eu fico imaginando a canção deles, eu fico imaginando os outros presos ouvindo. Que tom que você está aí, cara? Dá um lá maior.
Agora aumenta o volume, que você está muito tímido. Você é o bichão mesmo, você toca guitarra, filme e toca teclado. Esqueci a música. Que música que é? Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Vamos para o refrão. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Cara, você está ouvindo? Digno de louvor, é da cela 7. Tu és santo. Cara, eu estou arrepiado. Quem são esses caras? Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Paulo não tinha pregado. Paulo não começou a escrever cartas e jogar aviãozinho nas celas dos lados. Paulo começou a adorar Jesus, agradecendo por sofrer por ele, pelo nome dele, para ele. E aí aquele grande terremoto aconteceu e todas as celas foram abertas, mas ele não foi embora. Enquanto a ordem para aquele carcereiro era: guarde-os severamente, esses são perigosos, amanhã nós iremos julgá-los. Então ele não levou para um cárcere qualquer, ele levou para o cárcere inferior. Não, o Paulo falou assim: mas eu tenho curso superior. Fica quieto, cala sua boca, desce aí. E ainda amarra ele lá naquele tronco, naquele toco lá, aqueles ferrolhos, aquelas coisas todas daquela época. Diga-se de passagem, em Roma, as prisões em cárceres inferiores passavam todo o excremento, todo o esgoto ali naquele lugar. Era um frio terrível. Santo, conseguem? Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. A banda pode subir. Senhor Deus poderoso, digno de louvor. De repente houve um grande terremoto tão violento que o alicerce das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Tem portas que são abertas para você permanecer ali e cumprir o propósito de Deus. O assunto de uma porta aberta numa prisão que você está há tanto tempo não fala sobre você, fala sobre Jesus. Jesus, como posso glorificar o teu nome aqui? Como eu posso exaltar o teu nome aqui? Esse pouquinho de luz que o Senhor me deu, é para eu ir, é para eu ficar. O carcereiro acordou. Onde ele estava? Na escuridão. Aonde ele estava? Na escuridão. O carcereiro acordou e imediatamente vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. A gente talvez esteja fugindo porque acha que é porta de Deus. Porta de Deus é para a gente gritar e falar assim: não se matem, eu tenho vida para dar, eu tenho luz para dar, eu tenho o pão vivo do céu, eu tenho a água que você vai beber, nunca mais você vai ter sede. Ei, você está sem propósito, eu tenho um pingo de propósito para te dar e vai clarear a sua vida.
Ah, mas eu estou numa angústia, numa depressão, numa opressão. Vamos caminhar juntos. Eu vou orar por você na autoridade do nome de Jesus. Vai ter que sair, se for obra demoníaca e espiritual, e se for algo que nós precisamos continuar caminhando e em ajuda, em auxílios técnicos, nós iremos, porque aqui não se trata de assistir algo, aqui se trata de estabelecer uma família, o reino de Deus aqui na terra. O carcereiro pediu luz. Não dá para pregar. Ou vocês pegam uma revelação e pedem para Jesus: eu quero mudança, eu preciso mudar. Olha, esse ano é um ano que vai mudar. Não dá para ficar igual, não dá para ficar igual. Você está subindo, você está criando raiz. Há um derramar de óleo, e se o óleo é para acender uma candeia. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Vocês estão entendendo por que há avivamento todo domingo? Vocês estão entendendo por que os GCs voltaram? Vocês estão entendendo que não é sobre aqui, plataforma e plateia, não. É sobre estabelecer família espiritual. É sobre ter o reino de Deus sendo aprovado por Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Pessoas que te prenderam, pessoas que te maltrataram, vão ter que lavar suas feridas. Mas não é por causa de nós, é por causa de Jesus que habita em nós. Naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Até aqui tá bom, vocês conhecem a história. Eles não quiseram ser livres, eles voltaram para a prisão e falaram assim: olha, chama os seus chefes lá, para que eles venham nos soltar, porque nós somos cidadãos romanos, vocês não podiam nos açoitar e nos prender sem julgamento. Há uma medida de unção para esse tempo. Não é para a gente chapar aqui em quatro paredes apenas. Não é para a gente ficar nos nossos quartos nos ausentando da vida lá fora. Porque quando o óleo vem para a candeia, é para ir para fora. Deus vai dando uma medida de responsabilidade para uma candeia que tem óleo, e vai levantando, e vai levantando, e a nossa luz vai brilhando diante dos homens. A luz de Cristo em nós vai brilhando diante dos homens. Quantos querem? Quantos querem a luz de Deus brilhando em nós? Então, por favor, se coloque de pé, eu quero orar por você. O staff já pode vir para cá com os elementos. Enquanto eu estiver com vocês, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse assim: vocês são a luz do mundo. Então pare de se desabilitar, pare de se desautorizar. Sim, nosso coração é extremamente corrupto, desesperadamente corrupto, mas nós estamos sendo santificados dia após dia por causa do sangue, por causa da relação com o Espírito Santo. Quando nós tomamos nossa cruz, negamos a nós mesmos, negamos as obras da carne e começamos a ser santos por causa do santo que habita em nós. O santo que habita em mim, que habita em você. Já acabou a mensagem, mas eu preciso que você feche teus olhos agora, porque há um nível de relacionamento com Jesus que vai aumentar hoje. Tem pessoas aqui que vão ser curadas disso. Você que já trabalhou muito, você que já fez muito para Jesus, não é um assunto de fazer, é um assunto de se relacionar, é um assunto de ser a honra, de ser o óleo, de estar atento ao que Ele está fazendo. Porque às vezes a palavra de Deus escreveu algo para
para um tempo, para um ciclo, e a gente pega aquilo e quer enfiar dentro de contextos em que o Espírito Santo de Deus está dizendo: para, não fuja. Não, mas a cadeia abriu. Fique aqui, espere. Mas ele vai vir, vai nos matar, e depois vai dizer que a gente estava fugindo. Fique calmo, eu estou com vocês. E de repente, a casa do carcereiro, o carcereiro foi salvo. Quando estão entendendo, não é sobre nós, não é sobre a nossa liberdade, não é sobre a gente sair de uma situação terrível, de açoites e de prisões. Não, é claro que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas eu estou usando esta metáfora para que aumente o óleo na sua vida e a relação com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia irá te conduzir, sim, mas com a revelação do Espírito Santo de Deus, da morte que você tem que ter todos os dias, da cruz que você nega a si mesmo, e é violento, tomando o reino de Deus à força, em você, para você, e aí você começa a brilhar na sua casa, e aí você começa a brilhar. Não é sobre obras. Esses dias eu fui visitar um senhor na UTI, em Pindamonhangaba, primo da minha mamãe, e eu pude dizer para ele assim: não é sobre as nossas obras, é sobre um sangue derramado. Eu fui falando e ele foi se alegrando, porque não é cristão, ou é cristão, mas de uma outra vertente, antes de Lutero talvez. E ali eu fui falando para ele sobre a graça e o favor de Deus imerecido. Nunca foi sobre nossos erros e acertos, porque Deus sempre quis conserto, Deus sempre quis estar conosco. E ele levantava as mãos naquela UTI assim e agradecia a Deus. Hoje ele já está fora, já está no quarto, e nós voltaremos lá para visitá-lo. Vocês entendem? Não se desabilitem, não se desautorizem. Põe a mão no coração aí, Espírito Santo de revelação. Enquanto nós estamos cantando, eu vou orando por vocês, e conforme for fazendo sentido aí, você vai concordando no mundo espiritual. Espírito Santo de revelação, o Senhor tem derramado medida de óleo todo o tempo. Nós temos chapado aqui na tua presença. Os cultos a gente termina, mas não acaba. E nunca foi sobre estar bem em 2, 3 horas. Sempre foi sobre nós assumirmos a medida do óleo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Sempre foi assumirmos, Pai, a medida do óleo que nos capacita a brilhar a nossa luz diante dos homens. Sempre foi o seu óleo que nos capacita a ser bom pai, mas não porque somos bonzinhos aos filhos, porque nós permitimos o governo do bom pai em nós, através de nós. Sempre foi a medida do óleo nas mães que constroem os seus lares com as próprias mãos. Sempre foi a medida do óleo que nos capacita a amar primeiro a Deus sobre todas as coisas, e não filhos, e não parentes. Sempre foi o seu óleo que nos direciona, que nos guia na verdade que é Jesus, o Filho de Deus. Sempre foi sobre nós respondermos no melhor culto de segunda, onde já não há um ambiente como esse, mas nós somos o ambiente, e podemos cantar quando estamos presos, podemos cantar quando os nossos pés estão ali amarrados, podemos cantar quando está frio, quando estamos sendo hostilizados, quando estamos sendo maltratados, porque sempre foi sobre o óleo que o Senhor derramou em nós, a capacitação que o Senhor deixou para nós, o Espírito Paracletos. Queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir.
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você: não existe guerra entre luz e trevas. Aonde tem escuridão é porque não teve luz. É só isso. Fique tranquilo, fique tranquila. A medida do óleo é para acender essa candeia. E quando essa candeia está acesa, há uma medida de responsabilidade que Ele quer te promover, em que Ele quer te colocar. E foi hoje. Foi hoje. Eu não sei quem são as pessoas que serão atraídas do seu sono. Eu não sei quem são as pessoas que vão pedir luz como aquele carcereiro. Mas começa hoje o novo de Deus na sua vida, o novo de Deus na minha vida. E o novo você nunca viu, o novo você nunca ouviu. Ele está dentro de nós, mas Ele se manifesta de formas diferentes. Jesus, o Filho de Deus, Ele te capacitou. Não se desautorize, não se desabilite. Comece com essa candeia na sua casa, no seu lar. Comece desfazendo toda a religiosidade. Nunca foi para comprar o poder não se compra. Não há Simão, o Simão está lá fora e nós vamos lá desfazer essa obra. Nunca foi sobre se estamos presos ou estamos livres, e sim, quando nós estamos com Deus. Porque quem estava livre na verdade ali era Paulo e Silas, o resto estava tudo preso. Quem estava do lado de fora estava preso. Você pode vir agora, pegar os elementos aqui à frente. Se quiser vir de trás para frente, por gentileza, podem sair dos seus lugares e venham buscar os elementos aqui, que nós vamos agora participar da mesa de Jesus. Por favor, podem vir. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Quando você adora Ele, você se parece com Ele. Vamos lá, está aumentando o nível. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Desde que o prejuízo da queda entrou no mundo, Satanás vive semeando nas nossas mentes que falta algo, falta alguma coisa. Satanás semeia nas nossas mentes que tudo isso que foi pregado aqui é algo utópico, é utopia, é distante, é longe. Na verdade, você tem os seus afazeres, não dá para você chegar nesse nível. Você trabalha, você é engenheiro, você é empresário, você é isso. Ei, deixa eu falar para você, Satanás é o pai da mentira. Quando você é uma candeia e você tem um óleo, não importa a sua vocação, você vai brilhar aonde Deus vai te levar. Não importa contrato assinado, contrato rescindido, você tem óleo. Não importa aumento, diminuição, não importa prisão, você tem o óleo. Você tem o Espírito Santo e a relação com Ele. Não se esqueça que Ele é um bom pai e deseja boas coisas aos filhos. Não esqueça que Ele tem pensamentos de paz e não de dano ao nosso respeito. Será que você pode entender que não há separação? Será que as pessoas ficam, eu tenho que ser um missionário, eu tenho que ter tempo e mais tempo para isso? Não. Você tem que ter mais intimidade para isso. Você tem que ter essa fome e sede que você canta. E aí as coisas vão começar a se desenrolar. O líder do staff hoje, ele servia num estacionamento e servia com muito zelo. Pediam para ele fazer uma coisa, ele fazia 3. Pediam para ele fazer 5, ele fazia 10. Quebrava uma torneira, ele arrumava. Quebrava não sei o que, ele arrumava. Fazia sempre a mais. E o empresário, o dono do estacionamento, um dia chamou ele e falou assim: cara, eu já não estou vindo mais, fica para você. Fica aí. Você já está gerindo tudo. E de repente um empregado começa a ser gestor e começa a contratar pessoas para poder gerir. Quantos estão entendendo que nós servimos um bom pai? Quantos estão entendendo que aonde tem óleo nós fazemos a mais do que pedem? Nós temos uma parte de responsabilidade para fazer. Nós temos um piloto aqui comercial, ele não está aqui hoje. 2 anos de pandemia, 2 anos em casa lutando, desesperado. Um tempo em que ele se aproximou de Deus, um tempo em que ele discerniu família espiritual, um tempo em que sua esposa ficou buscando, orando, chamando Elaine e fazendo toda aquela ação. E de repente, o de repente de Deus começou a levantar uma candeia, porque tinha o quê? Aí ele printou o e-mail e mandou para mim: bom dia, comandante, você aceita reintegrar o nosso quadro de funcionários e blá 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 e blá blá blá. Ele mandou para mim chorando. Deus tem boas coisas aos filhos, sim ou não? Então não aceite a mentira do diabo de que isso aí vai atrapalhar a sua vida. Pelo contrário, isso vai trazer sentido para aquilo que você está fazendo na sua vida. Isso vai trazer completude, inteireza, no nome de Jesus. Nós separamos esses elementos do uso comum, no nome de Jesus. Você que não pegou o elemento, se você fizer assim com a mão, o staff vai até você. Você que acha que, tem gente ali, por favor, aqui do meu lado esquerdo. E você que não sabe o que é, isso aqui é o seguinte: nós vamos discernir o corpo agora. Nós vamos comungar com o corpo de Jesus. Nós vamos comer um pãozinho e vamos beber um suco, mas isso é um ato profético que estamos fazendo, e não é para aqueles que são batizados, aqueles que não, é para aqueles que conseguem analisar-se a si mesmo, é para aqueles que conseguem falar assim: olha, tem alguma coisa errada na minha vida e eu quero esse rolê aí dessa galera, tem alguma coisa me atraindo para esta família, tem alguma coisa ardendo no meu coração. E a partir de agora,
você pode participar da mesa de Jesus. Ela não é da Poema, ela é do Senhor Jesus, que disse assim: olha, na noite em que foi traído, tendo dado graças, ele pegou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso todas as vezes que lembrardes de mim. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Lembrando da morte dele. Lembrando da morte dele, porque se ele não tivesse morrido, o óleo não teria sido derramado na candeia. É por causa desse sangue. Você consegue lembrar disso, você consegue celebrar isso, você consegue ser grato por isso. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, que foi vertido em favor de vós. É o cálice da nova aliança. Em outra versão, é o cálice do novo pacto. É o novo e último, é o eterno, é o permanente, é o reino para sempre. Façam isso, bebam isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim. Você pode fazer isso agora. Mas olha, eu vou te dar uma sugestão. Tem muita gente, está muito cheio hoje. Você não precisa trocar cálice com ninguém, não precisa abraçar ninguém, mas o corpo fala. Então, se você está discernindo o corpo de Jesus, celebrando, agradecendo a morte e ressurreição dele, você pode olhar para alguém que está longe ou próximo de você, e com os seus olhos você pode falar assim: obrigado porque somos corpo. Os seus olhos vão dizer: obrigado que nós somos corpo. Obrigado que nós somos família espiritual. Esse é o discernimento do corpo. Não é sobre nós buscarmos uma santidade na força do braço, é sobre nós nos rendermos e sermos santificados pelo óleo. É sobre nós deixarmos o nosso caminho e pegar o dele. Agora você pode comer, você pode beber como você quiser, celebrando a Jesus, agradecendo a Jesus por este sacrifício. Este é o corpo, este é o sangue, este é o ato profético do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos fazer isso até a volta dele. Obrigado, Jesus, a gente não merecia, estávamos com tantos pecados, e o Senhor pensou em nós naquela cruz. Muito obrigado, Jesus, obrigado. Muito obrigado pelo teu óleo, o Espírito derramado sobre toda a carne. Aleluia. Barabaxê. Vamos adorar esse Deus. Vocês que puxam. Deia-se vão por causa das Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, e Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele é o leão, e Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge, e Ele e Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, e Ele ruge,
quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Você pode cantar isso? Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar tudo em mim. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és
Quando o Vange estava pregando, eu lembrei quando Eliseu, ele encontra aquela mulher que estava passando uma dificuldade e fala para ela: o que você tem? Eu tenho só um pouquinho de azeite. Jesus perguntou para você hoje: o que você tem aí? E tem gente aqui nessa noite que talvez fosse assim: mas eu estou só com um pouquinho de azeite. É desse azeite aí que Jesus pode multiplicar e fazer transbordar muito azeite sobre a vida de outras pessoas. Se você tem um pouquinho de azeite hoje, aquele que derrama azeite, aquele que faz multiplicar azeite nessa casa, ele está aqui, que é Jesus. E eu quero declarar essa palavra que o Vande liberou poderosa sobre sua vida, meu amigo, essa semana. Que do pouquinho de azeite que você está dizendo para Jesus aqui nessa noite, que você tem, nessa noite ele está transbordando, ele está liberando muito azeite que vai derramar azeite através da sua vida. Esse óleo vai ser transbordado sobre a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Tem alguém que está feliz aqui nessa noite? Aleluia. Então feche seus olhos, vamos agradecer a Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado por tudo que o Senhor realizou, operou aqui nessa noite, Pai. Nós queremos, Pai, não ficar escondidos, mas nós queremos, Pai, que o Senhor sempre nos coloque em situações onde nós possamos levar a luz de Cristo para a vida das outras pessoas. Como o Vande disse, enquanto Jesus esteve aqui, Ele era a luz do mundo, mas quando Ele foi, Ele disse antes: agora vocês serão a luz do mundo, porque eu vou estar dentro de vocês. Jesus se faz presente na vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor está liberando muito óleo sobre a vida das pessoas aqui, mas esse óleo, nós queremos sair daqui com chama, Pai. Olhos com fogo, que pode iluminar, Pai, aonde nós podemos ser colocados no lugar certo, aonde o Senhor quer nos colocar, para que esse óleo ele queime e saia a luz desse óleo e outras pessoas sejam impactadas com a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, dê oportunidades para que cada um aqui nessa semana, Pai, possa refletir a Tua luz, Pai, a luz de Cristo sobre a vida das outras pessoas. Os GCs estão para começar essa semana, que nesse GC, Pai, há um transbordar, Pai, do óleo, da luz de Cristo, que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, Pai, e que cada um aqui possa ter uma semana abençoada em Cristo Jesus, Pai. Continua com os Teus anjos ao redor de cada um aqui, Pai, protegendo, livrando de todo mal, e que cada um aqui possa ter uma semana abençoadíssima em Cristo Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus, Deus abençoe, tchau, valeu!